E aí, people enlouquecidas atualizando, tranquilo? Aqui, professor Chuchu, para dizer o seguinte: bem-vindos a 2020. Que ano, que ano! Já começou aqui, ó. Janeiro já tá em chamas. Pois é. Bom, por quê? Nós estamos tendo alta treta entre os Estados Unidos e o Irã. Se tu tá acompanhando minimamente o noticiário, tu tá sabendo do que eu tô falando, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo no dia 8 de janeiro, enquanto o Alejandro está de férias na praia, tomando caipirinha ao meio-dia. Pois é, né? Quem é que trabalha aqui nesse grupo? Tá? Chuchu, falando sério. A gente tá gravando esse vídeo agora no início de janeiro e muita coisa já aconteceu. Primeiramente, a gente teve a morte do general Qassem Soleimani. O Soleimani, ele era o líder das forças Quds iraniana, como se fosse a tropa de elite do exército iraniano. E ele foi morto através de um ataque de um drone norte-americano no momento que ele estava fazendo eu ia falar turismo. Estava numa viagem de comboio vindo da Síria em direção ao Irã, passando pelo Iraque. E é exatamente no Iraque que vai vir um míssil e já era Soleimani. Bom, a morte dele vai ser extremamente emblemática para os iranianos. É uma figura política importantíssima, com forte poder de atuação dentro do Irã, e até mesmo fora, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? E a morte dele repercutiu em uma série de manifestações de milhares de iranianos indo às ruas, chorando, lamentando, queimando a bandeira norte-americana, enfim, toda uma questão de discursos inflamados, né, de raiva contra os americanos e tal. Bom, 2019, ano passado, a Guarda Revolucionária Iraniana foi declarada pelo governo norte-americano como uma ação, um grupo terrorista. E aí, pela lógica norte-americana, a morte do Soleimani nada mais é do que a morte de um líder de um grupo terrorista. Os Estados Unidos colocaram a Guarda Revolucionária Iraniana no mesmo balaio do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Boko Haram e por aí vai, certo? Isso muito tem a ver com o que aconteceu ano passado, quando dois navios petrolíferos que estavam ali nas águas do Golfo Pérsico, de quase litoral do Irã, foram bombardeados, sofreram explosões, né? E alguns vídeos noturnos mostraram membros da Guarda Revolucionária Iraniana instalando bombas e tal. E aí deu toda uma treta, que a gente vai discutir daqui a pouquinho também. Calma lá. Bom, o fato é que a morte de Soleimani levou a uma série de manifestações. Uma das repercussões da morte desse cara foi que o governo iraniano declarou a ação norte-americana de bombardear o general como uma ação de terrorismo internacional. Então já vou te dar um spoiler, vai ter um outro vídeo aí no canal que vai falar sobre terrorismo. Como é que a gente define terrorismo? Quem é terrorista? Qual critério se utiliza para definir uma ação ou um grupo como terrorista? Mas isso é para outro momento. O fato é que o governo iraniano, então, declarou a ação norte-americana como um terrorismo internacional. E aí uma troca de acusações, de ameaças, e aquela coisa toda, o Trump no Twitter e aquilo lá. Bom, essas manifestações no Irã levaram a uma posição do governo. Mais recentemente, dia 7, ou ontem, duas bases norte-americanas no Iraque foram atacadas, foram bombardeadas por parte de uma ação do governo do Irã. Não morreu nenhum soldado americano, enfim, mas houve uma ação de bombardeio. E hoje, dia 8, por isso que a gente está gravando esse vídeo hoje, o presidente Trump fez um discurso em rede internacional, né, sendo o seguinte, que não iria contra-atacar, não entraria no conflito, né, estaria disposto a fazer um novo acordo com o Irã, porém aumentando as sanções econômicas em cima do país, tudo em nome da paz, certo? Aí tem algumas questões que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Primeiro eu quero ver o seguinte com vocês, chuchuzes, olha só, quando a gente está pensando nessa questão do Irã e dos Estados Unidos, vale a pena lembrar que já houve um momento lá no passado em que o Irã, a antiga Pérsia, e os Estados Unidos viviam um love, aqui ó, beijinhos e abraços entre eles, ai que fofa, arrepiei. Depois, como todo relacionamento, briga, tapa na cara, dedo no olho, não sei o que, xinga aqui, xinga ali, e se divorciaram. Para depois ter um certo revival, uma certa aproximação, mas terminar de vez, tá? Como é que é isso? A gente vai ter, lá nos anos 50, 60, o governo do Shah Reza Pahlavi no Irã. O Shah Reza Pahlavi
herdou o trono de Shah, do pai dele, e ele passou a governar com uma forte política pró-Ocidente, com uma aproximação muito grande dos Estados Unidos, certo? E aí acontece que uma leva da população iraniana, uma só quase maioria que é xiita, começou a não enxergar essas ações governamentais do Shah Reza Pahlavi com bons olhos. E isso começou a inflamar toda uma oposição contra o governo. Em 53, houve a Operação Ajax, em que o Shah Reza Pahlavi destituiu o primeiro-ministro e tornou o país uma autocracia. Então só ele comandava, os cargos políticos foram destituídos do poder e ele passou a ter o domínio total da nação. E manteve o seu governo pró-Ocidente, com um forte apoio norte-americano e perseguindo a oposição. E essa oposição ela começou a se fortalecer ainda mais. Isso resultou, em 79, na Revolução Islâmica, famosa, emblemática Revolução Islâmica, que em 2021 vai completar 41 anos, a mesma idade de Noah. Fato é que, esse momento da Revolução Islâmica, houve uma troca significativa de poder no Irã. Sai o Shah Reza Pahlavi, destituído, e chegou ao poder o regime dos Ayatollahs, na primeira figura do Ayatollah Khomeini. Tinha sido expulso do país, ficou 14 anos fora, voltou para governar o país. Abaixo dos Ayatollahs, tu vai ter, então, o presidente, certo? Acontece que o general Soleimani, ele estava no mesmo patamar de importância que o presidente atual do Irã, Hassan Rouhani. Acima deles está quem? O Ayatollah. Hoje, Ayatollah Khomeini, né? Em 89, o Ayatollah Khomeini vai dar lugar ao Ayatollah Khomeini. São pessoas diferentes, apesar do nome parecido, tá? Bom, fato. De 79 para cá, então, a gente vai ter todo um afastamento do governo americano e do governo iraniano. Tanto que nos anos 80, em 1980, a gente vai ter os Estados Unidos cortando relações com o Irã. Aliás, tem um filme aí que eu recomendo, se puder dar uma olhadinha, Argo. Fino, aqui ó. Muito bom para explicar essa questão aí. Houve a invasão da embaixada norte-americana em Teherã, sequestro de 52 reféns e tal. Até um discurso recente do Trump, ele falou: nós temos 52 alvos iranianos na nossa mira, tal. 52, referência aos 52 reféns que estavam na embaixada norte-americana no Irã, lá em 79, né? Mas enfim, nos anos 80 a gente vai ter a guerra Irã-Iraque, Saddam Hussein no Iraque, com apoio norte-americano, vai tentar derrubar o regime dos Ayatollahs, não vai conseguir, a guerra termina em 88, as duas nações destroçadas, e as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos em cima do Irã vão ser cada vez maiores, certo? A partir daí, a gente vai ter algumas mudanças, as tensões continuam, o afastamento dos dois países permanece, porém, em 2002, logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, errou por 10 anos, 2001, o presidente George Bush vai colocar o Irã no eixo do mal, no balaio do eixo do mal, junto com o Afeganistão, junto com o Iraque e junto com a Coreia do Norte. Os quatro formavam um chamado eixo do mal. Porém, houve uma intervenção norte-americana no Afeganistão, houve uma intervenção norte-americana no Iraque, mas não houve uma intervenção norte-americana no Irã, porque os Estados Unidos já estavam muito debilitados em função das duas intervenções militares anteriores no Afeganistão em 2002 e em 2003 no Iraque. Intervenções que, num primeiro momento, se pensou que seria muito fácil, chegava lá, derrubar o Talibã no Afeganistão, derrubar o Saddam Hussein no Iraque, dominar os territórios, já estava feito. Não foi assim. Tanto que a gente está em 2020, as tropas americanas continuam no Afeganistão e, em menor quantidade, mas estão voltando para o Iraque. Os dois países ainda se encontram em situação caótica, certo? Bom, apesar dessas tensões, dessas intervenções militares no Afeganistão e no Iraque, no Irã não foi feita uma intervenção militar. Um fato geográfico interessante do Irã é que é um país cercado por duas cadeias montanhosas muito importantes. E essas cadeias montanhosas, elas acabam meio que formando barreiras de proteção natural ao Irã, certo? Outra coisa, o Irã é uma das maiores potências petrolíferas do planeta. Tem a quarta maior reserva petrolífera do planeta. Primeira da Venezuela, a segunda da Arábia Saudita, terceiro o Canadá e em quarto vem o Irã. E aí, mais importante do que ter uma grande reserva petrolífera, é que o Irã, além de tudo isso,
controla o Estreito de Hormuz. Para quem não tá ligado, tá aqui ele, ó, entre a Península Arábica, deixa eu ver aqui, e o Irã, né? Tem um estreitinho ali por onde passa boa parte do petróleo que sai do Oriente Médio e vai para o Oceano Índico. E também tem uma boa prática naquela delícia de enriquecimento de urânio. Afinal, quem não quer enriquecer um urâniozinho em casa, não é? O Irã faz isso. Muitas tretas acontecendo, né? Voltando aí, né? Saiu George Bush, entrou o Barack Obama no governo norte-americano, e em 2015, o Barack Obama, 2014, aliás, Barack Obama começa a ter, traçar uma aproximação com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, da ala mais moderada, xiita e tal, e essa aproximação, ela resultou em 2015 na oficialização de um acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Não só entre esses dois países, é o acordo P5+1 e Irã. Como assim P5+1? P5+1 o P5 são 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China, mais um, Alemanha e o Irã. Ou seja, são esses sete caras aí formando um pacto, um acordo assinado em 2015 que determinava o seguinte, que a partir dali o Irã diminuiria o enriquecimento de urânio a partir de uma série de critérios, e à medida que ele fosse cumprindo isso, as sanções econômicas impostas pela ONU e pelos Estados Unidos iriam diminuindo. O Irã foi gradualmente cumprindo a sua palavra, né? Apesar dos discursos da Arábia Saudita e de Israel dizendo que não, que o Irã estava escondendo enriquecimento de urânio, estava fazendo tudo por debaixo dos panos e tal. A versão oficial é que sim, o Irã estava cumprindo as suas metas, e o governo americano também diminuindo as sanções. Porém, as coisas mudaram a partir de uma nova eleição nos Estados Unidos com o Donald Trump, que em 2018 vai alegar que o acordo nuclear entre Estados Unidos e o Irã é o pior acordo do mundo. No biquinho, que ele fala, o pior acordo do mundo, e retira os Estados Unidos desse acordo. A partir daí, os países europeus tentaram, de um jeito ou de outro, manter essa relação de acordo com o Irã, mas sem muito sucesso. O Irã, historicamente, é acusado de treinar o Hezbollah e apoiar o Hezbollah no Líbano. Aliás, há quem diga que o Soleimani dava um forte aparato aí ao Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, o governo Assad, apoio ao governo Assad também é xiita. E aí, nessa questão toda, os países europeus não conseguem manter o acordo, o Irã vai saindo, alegando que os Estados Unidos não estão cumprindo a sua parte, agora com o governo Trump, então eles vão ter que cumprir a deles, começam a aumentar a quantidade de urânio enriquecido, os Estados Unidos começam a aumentar as sanções, nós chegamos em 2019, toda aquela treta, o governo norte-americano alegando que a guarda revolucionária do Irã ela é um grupo terrorista, o Irã aumentando o enriquecimento de urânio, oficiais tentando dizer assim, não, a gente não vai cumprir os critérios do acordo nuclear, não sei o que, aquela coisa toda, e aí, 2020, o troço só piora com a morte então do Soleimani. Bom, aí o pessoal da internet já enlouqueceu, é a terceira guerra mundial, ai meu Deus! Não vai ser uma terceira guerra mundial. Pode acontecer uma guerra local com algumas ações de agentes internacionais? Até pode, pouco provável. O discurso do Trump de hoje mostrou isso. Em momento nenhum ele falou em guerra. Ele disse, não, talvez um novo acordo, né? Tentar uma reconciliação, alguma coisa assim, mais sanções. Nada militar, mas na questão econômica, no bolso iraniano. Isso é interessante porque 2020 é ano de eleição nos Estados Unidos. O Trump está aí concorrendo à reeleição. Outro ponto interessante, cara, que a gente falou antes, o Irã não é qualquer um. Não é, com todo respeito, não é o Iraque, não é o Afeganistão. O Irã é uma potência regional. Tem um dos maiores exércitos dentro do Oriente Médio, tem mais de 1 milhão de soldados, uma força, um aparato bélico extremamente significativo e está desenvolvendo toda uma questão nuclear em cima disso. Então não é assim, não é só vamos invadir. Outra coisa, o Trump sabe, a economia agora norte-americana está indo bem. Ele sabe que uma intervenção militar do Irã pode resultar em uma queda de popularidade para ele, numa reta de reeleição, que não é tão interessante assim. Então, o discurso dele já mostrou que, bom, guerra, acho que não, a não ser que o Irã
comece a cutucar a onça com vara curta. Aquela onça laranja, né, com vara curta. E claro, o Irã não vai deixar passar. Já disse que quer vingança, quer todo um discurso de vingança e tal. Então, cara, se vai parar agora com essa alegação do Trump, acho que não. Talvez as coisas possam ir mais adiante. Agora, uma terceira guerra mundial, fora de cogitação, uma guerra local, pode, mas pouco provável, tá? Chuchu, um beijo nesse teu coração. Eu espero que esse mundo viva momentos de paz e logo logo a gente vai fazer mais um vídeo aí para trabalhar com outros assuntos ligados a atualidades, tá bom? Beijo de luz para vocês. Yes,